E eu pergunto para vocês assim, canteiro de obras é tudo igual, né? E aí aqui eu quero, por que eu estou falando isso? Estou fazendo essa parte de introdução para que vocês tenham uma base e compreendam a importância do canteiro de obras, tá? Então, basicamente, nós temos três tipos de canteiro, tá? Existem basicamente três tipos, eu não conheço outro tipo de canteiro, são esses três tipos aí que eu conheço, que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Mas nós vamos focar em apenas um tipo de canteiro que eu vou falar aqui para vocês. Então, a gente tem três tipos de canteiro. A gente tem os canteiros que nós chamamos de canteiros amplos, né? O que são esses canteiros amplos, né? Eles são comuns em grandes obras, né? Então, ele tem a característica de possuir espaço para estocagem e fluxo de materiais devido à edificação ocupar uma pequena fração do terreno. Então, é muito comum você ver isso aí, por exemplo, em plantas industriais, né? Conjuntos habitacionais horizontais. O que são conjuntos habitacionais horizontais? É aqueles conjuntos habitacionais que você vê lá, 50 casas todas iguais. Ou você tem lá 40 prédios de 3, 4 pavimentos, tudo igual. Então, ele tem uma quantidade de unidade habitacional grande, né? Mas ele acaba sendo muito extenso, né? Então, isso são canteiros de obras horizontais, né? Ou obras também que a gente pode chamar de obras de barragem, né? Também é considerado um canteiro de obra ampla, né? A gente tem outro tipo de canteiro, que são os canteiros longos e estreitos, né? O que são esses canteiros longos e estreitos? É o típico, por exemplo, trabalhos em estradas, né? Então, onde você está vendo aí o pessoal executar a estrada, esse é um tipo de canteiro. Por quê? Porque ele começa aqui e ele não tem fim, ele é longo e estreito. Então, por que eu estou te passando essas características? Porque de acordo com as características do seu canteiro, você vai precisar pensar a forma logística de você trabalhar. Né? Por quê? Porque, por exemplo, não adianta em um canteiro que eu sei que é longo, estreito, como por exemplo, de uma estrada de ferro ou de uma rede de gás, uma rede de petróleo, né? Em trabalhar com banheiros fixos, né? Então, se eu trabalho com bases fixas, isso não me permite, ou eu vou ter um longo deslocamento ao longo do ponto de execução do trabalho, e aí eu vou perder horas de trabalho, né? Então, nesses tipos de canteiro, né? Por exemplo, longo e estreito, eu vou ter que trabalhar o quê? Normalmente com containers, ou com banheiros provisórios, banheiros móveis. Então eu tenho que sempre pensar nessa logística, porque, pô, imagina, se o cara ele faz lá 5 quilômetros de asfalto, ele anda 5 quilômetros a pé, tem que voltar 5 quilômetros a pé para almoçar, para depois voltar mais 5 quilômetros. Então, tipo, não faz sentido, né? Então é por isso que você precisa entender a característica do canteiro que você está trabalhando, para você conseguir pensar na melhor forma de você organizar todo o aparato, né? Toda a logística, todo o trabalho, né? Então você normalmente vai trabalhar com um volume muito alto de pessoas, né? Então, qualquer deslocamento que seja para ir no banheiro já é uma perda de tempo e você não agrega valor na obra, né? E aí, esse é o canteiro que nós vamos mais falar e trabalhar aqui dentro, né? Que são os que nós chamamos de canteiros restritos, né? Os canteiros restritos, né? Normalmente ele é mais frequente em grandes centros, né? Ou seja, nesses casos a construção ela ocupa boa parte ou quase todo o terreno, né? São difíceis acesso algumas vezes. Então precisa ser muito bem pensado o arranjo físico desse canteiro, né? Para que você consiga trabalhar de forma organizada, né? Esses canteiros restritos normalmente em obras prediais, né? Que eu estou falando, que são as obras que eu sempre trabalhei e atuei aí nesses últimos anos. Né? Então ele exige muito cuidado no planejamento, né? Então você precisa ter de certa maneira uma abordagem mais criteriosa no que você vai colocar dentro do seu canteiro de obras e como que você vai colocar dentro do canteiro de obras. Não só como você vai colocar, mas também às vezes você tem que pensar como você vai retirar aquilo do seu canteiro de obras, né? Como é o caso, por exemplo, de grua. Né? É muito comum em canteiros restritos você trabalhar com gruas, né? Então, assim como você às vezes, dependendo da grua, se é uma grua de base fixa, se é uma grua móvel, isso vai depender como você instala, como você coloca aquele equipamento dentro da obra, mas também você tem que pensar como que você retira esse equipamento da obra, né? Então, isso muitas vezes é rodeado de uma série de incertezas, como por exemplo, uma rua muito movimentada, ou você tem uma feira próxima, e isso tudo a gente vai fazer uma análise, né? Um passo a passo aqui que eu vou trazer para vocês, que eu utilizo, né? Para conseguir planejar melhor os meus canteiros de obras.